Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Saldo Positivo, na Rede Ronaldo. Hoje eu tô com um convidado muito especial, que é... Eu sei que você já viu aí no título, porque é o cara da Amazon. E você vai entender o motivo disso. Mas antes de eu apresentar ele aqui, eu quero mencionar que esse episódio está sendo patrocinado pela Nuvem Shop, que para quem não sabe é uma plataforma de criação de lojas virtuais. Só que de uma maneira muito simples, muito intuitiva, justamente por causa de todos os recursos, funcionalidades que tem na plataforma, que faz qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha colocado um site no ar, monte sua loja virtual, coloque seu sonho para rodar, para você poder vender produtos através da internet, produtos físicos através da internet. E tem um detalhe, vai estar aparecendo um QR Code aí para você do lado, mas também vai ter link na descrição, onde eu mesmo, gravei aulas gratuitas montando uma loja totalmente do zero. E aí eu mostro como é o processo. Você vai receber gratuitamente. É só acessar o QR Code que está aparecendo na sua tela, você entra num grupo do WhatsApp e lá vão estar essas aulas. Tenho certeza que você vai curtir bastante. Muito obrigado à Nuvem Shop por patrocinar aqui o Saldo Positivo. E agora eu quero apresentar esse cara que já conheço há alguns anos. Um cara que já tive a oportunidade de visitar seu escritório, me recebeu muito bem. Um cara que eu sempre respeitei no mercado. E aí vocês vão entender por que ele é o cara da Amazon. Diego Leal. Amigo. O cara da bem? Amazon. Mano, obrigado por ter vindo. Eu sei que seu tempo é corrido pra caramba. E você está aqui no Saldo Positivo, na regional. Três filhos é correria maior do que o trabalho. É maior, né, mano? É maior. Eu não tenho filhos ainda, então você já pode até me dar um... Ainda. Mas obrigado, mano, por ter vindo. Sério mesmo. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Já te falei isso algumas vezes, antes de eu entrar... De fato, no mercado digital, já te acompanhava, já te seguia ali, já aprendia com você. E hoje estar aqui próximo de você é sensacional, é muito gratificante. E é isso, vamos bater esse papo aí. Tamo junto, meu mano. Obrigado pelas palavras. É muito legal que todo mundo que a gente acaba... Claro que não dá pra fazer isso com todo mundo que a gente conhece através da internet. Mas eu sempre tento criar esses vínculos com quem eu acompanho e vice-versa com as pessoas que me acompanham também. E é muito legal, porque eu conheço as pessoas pessoalmente e eu percebo que são melhores ainda, melhores pessoas ainda do que na internet. Doideira, isso passa com você também? Sim, passa bastante e... A internet, ela nada mais é do que uma fração ali do que a gente vive. Sem dúvida. Né? Óbvio que no meio do caminho tem as pessoas legais e as pessoas ruins também, mas eu também me surpreendo quando eu conheço as pessoas pessoalmente, né? Eu também tenho um feedback positivo nesse caso, quando alguém me vê na rua, pô, eu te sigo e tal. É muito da hora isso. E aí você... Porque eu costumo dizer que hoje a internet, ela é meio que a malhação da minha época, né? Que era aquele negócio que, pô, você viu o pessoal lá na TV e tal. Então, a internet, ela trouxe notoriedade para muita gente. Óbvio, sou um feijãozinho, né? No meio disso tudo, mas é muito legal quando você encontra alguém que te conhece. E mais ainda, essa pessoa vê que você é uma pessoa... Normal. Né? Uma pessoa legal e como você disse, isso aconteceu com a gente também quando a gente se conheceu pessoalmente, ver que é muito mais legal pessoalmente do que só acompanhando ali pelo Instagram, pelo YouTube. Exato. E como você mencionou, acontece às vezes o contrário, né? Às vezes você pensa que o cara é bom gente boa, porque na internet aquele cara gente boa, tal, da hora. Tem que ser gente boa, né? Tem que ser gente boa. Aí quando você vê o cara pessoalmente, não era aquilo que você pensava. Sim. Ou já aconteceu também, ao contrário, deu... tomar medidas precipitadas assim, de pensar, esse cara tem jeito de ser babaca, tem jeito de ser babaca. Quando eu conheço o cara, meu Deus do céu, o cara é apaixonante. O cara só é babaca na internet. Só é babaca na internet. Acontece demais. Acontece. Mas, meu mano, eu quero que você explique aqui pra galera entender por que o cara da Amazon... Sim. Explica aí pra galera. Cara, o cara da Amazon... Primeiro porque eu vendo na Amazon. Né? Enquanto muita gente tá comprando. Enquanto muita gente tá comprando, tem que ter alguém pra vender. Pra vender. Né? E essa foi uma grande quebra de paradigma pra mim, quando eu vi esse negócio da Amazon. Porque até então, na minha visão, só dava pra comprar na Amazon.
Eu não tinha ideia que dava para vender. Lá em 2017, quando eu comecei, não tinha esse negócio de marketplace, e até mesmo o próprio e-commerce ainda estava muito escondido, né? E aí, quando eu vi ali uma oportunidade de vender na Amazon, eu falei, pô, dá para vender? Dá para vender na Amazon dos Estados Unidos, mesmo morando aqui no Brasil, ganhar em dólar. E aí, eu sempre fui muito fã dos Estados Unidos, e aí foi um negócio que juntou tudo. Eu falei, vamos ver o que dá. E claro, tava precisando de dinheiro, né? Claro. Tava lascado, tem o propósito do vendendo dinheiro. o almoço para comprar a janta, mas fomos embora. E deu certo. E deu certo, né, mano? Deu certo. E assim, antes de você falar sobre tudo que você fez relacionado à Amazon, você já empreendia em alguma coisa antes? Eu quero saber uma coisinha do seu começo, assim. Você é natural de São Paulo mesmo, Natural capital. de São Paulo, Qual exato. bairro? Eu nasci na Moca, porque os meus pais moravam ali na Zona Leste, que é onde eu moro hoje. Só que eu vivi 80% da minha vida no Butantã, porque a minha avó tinha uma casa lá e a gente teve uma infância meio difícil e tal, então a gente meio que morou de favor ali na casa da minha avó durante 20 e tantos anos. Então, eu nasci na Moca, mas fui criado no Butantã e hoje voltei para a Zona Leste para poder estar perto dos meus filhos, deixar a logística ali mais fácil para a gente também. Claro, claro. E assim, você, desde quando era adolescente, molecão ali, já pensava que queria empreender? Não. Não pensava? Não, meu sonho era ser jogador de futebol. Todo mundo sonha. Na minha época, né, eu tô com 38 anos. Quando a gente era moleque, você tinha três chances de ganhar dinheiro, né? Ou você era jogador de futebol, ou pagodeiro, ou cantor sertanejo. Verdade. Acho que já deu para perceber que a minha voz é ridícula, não daria para cantar, né? Então eu sempre busquei aí, tive esse sonho de ser jogador de futebol, porque eu queria mudar de vida, né? Eu tive um episódio ali de 11 para 12 anos, onde eu peguei a minha mãe chorando no quarto dela, porque ela não tinha conseguido comprar algo que eu e meu irmão queríamos. A gente tinha acabado de voltar do supermercado, e aí aquela coisa de criança, né? Compra, não. Que a gente faz, inclusive, com os nossos filhos, só que é para botar limite, muitas vezes. E ali da minha mãe era porque realmente ela não tinha condições, né? E ali aquilo ficou marcante para mim, porque eu falei, pô, a primeira coisa que eu pensei, né? Coitada da minha mãe, eu fico enchendo o saco dela. Segundo, eu não quero isso para minha vida, né? Você teve essa percepção? Com 11 para 12 anos, eu já pensei, falei, o dia que eu tiver filho, eu não quero passar por isso, né? Tanto que eu comecei a trabalhar ali com 11, 12 anos, tipo, mercadinho de bairro, sabe? Empacotador, essas coisas. E aí, sempre jogando bola, treinando e tudo mais. E aí, ali com uns 13 anos, eu saí, porque eu tive a ajuda de um vizinho ali da minha rua, que ajudava a pagar a escolinha de futebol, pagava a minha condução e tal. E aí, eu me dediquei 100% pro futebol. Com uns 14 para 15 anos, eu joguei no Corinthians, no Parque São Jorge. Então eu saía do Butantã, ia até a Zona Leste depois da escola e tal. E normalmente esse é o caminho, né, Diego? Assim, pra se tornar profissional, né? Sim. Você tem que entrar num clube, né? Hoje pelo pouco que eu acompanho, né, é um pouco até mais restrito, não tem mais aquelas peneiras que tinham na época. Eu não vejo mais tanto peneira. Exato, não tem. E então, na minha época, tinha muito isso, né? Eu fiz peneira em um monte de lugar. E aí acabou que... nesse episódio, quando eu ia pro Corinthians, eu fui assaltado uma vez, moleque, 14, 15 anos, no trajeto pra lá. E aí eu meio que peguei ali uma síndrome do pânico, sabe? Eu não queria mais sair de casa, só saía de casa acompanhado. Às vezes ia treinar no meio do caminho, no ônibus, no metrô, entrava alguém meio estranho, que na verdade nem deveria ser estranho, mas sabe, você tá com aquilo... Claro, fica na cabeça. Eu pegava, descia e voltava pra casa, o que não faz sentido, porque se a pessoa quisesse fazer alguma coisa comigo, eu descer, ela ia descer junto, seja no meu destino final, mas de alguma maneira, e aquilo também, você não tem muito o que conversar, com quem conversar e tal, você
quer esconder Claro. esse sentimento. E aí eu acabei, tipo, fui indo cada vez mais e acabou não dando certo, né? E ali com 15 para 16 anos veio uma oportunidade para eu começar a trabalhar, um emprego mais certo, assim. Aí eu falei, meu, deixa isso pra lá, vamos... É o que tem agora. E aí eu comecei a trabalhar e aí trabalhei para sempre. Para sempre. Mas não pensava nada assim em empreender, até porque naquela época não tinha empreendedorismo, era o dono da firma. O dono da Só firma. isso. Exato. E, inclusive, é legal você mencionar sobre isso, porque você tem 38 anos, eu tenho 32, então a gente pegou os mesmos períodos, o antes de internet e tal. É doideira isso aí. Sim. Então o acesso à informação não era tão acessível quanto é hoje. E você mencionar isso porque hoje um jovem, ele pensa em todas as possibilidades que ele pode seguir. Seja com carreira, empreendendo, sendo jogador de futebol, cantor, MC também. Exato. O cara às vezes não precisa nem ter voz, mas só de fazer uma rima ali. Hoje eu vejo, inclusive, que a demanda por querer ser um jogador de futebol é muito menor do que era antigamente, né? Primeiro porque, na minha visão, o futebol se gourmetizou um pouco também, né? Antigamente, hoje, você quase não vê uma molecada jogando bola na rua, não vê, mano. Nos clubes e tudo mais. E a oportunidade, que até então, na minha visão, naquela época eram 3, né? Ser cantor, hoje é muito maior. Muito você maior. pode ser o meu filho mais novo, por exemplo, ele tem um canal no YouTube. Ó, que legal. Que é muito tímido ainda e tudo mais, mas um moleque de 7, 8, 10 anos, de repente ele pode estourar e começar a ganhar dinheiro com isso, né? Igual tem tantos exemplos tem aí muitos no exemplos. mercado. O próprio funk, os MCs, que muita gente vê de uma forma ruim, eu vejo de uma forma super positiva, porque há 15 anos atrás, o moleque da quebrada, da favela, qual que era a referência de que ele tinha de quem tinha dinheiro? O cara que estava fazendo alguma coisa errada. Exato. E aí, hoje ele vê um moleque que ele não precisou fazer algo errado para ter as melhores coisas da vida, para ter uma casa legal, para ter um carro legal, para viajar. Então, ele sai um pouco daquilo, eu só tenho isso para fazer. Só tem o errado. Hoje ele tem muitas outras opções do que fazer. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, mas acho que você vai entender um pouco do que eu estou falando também, que ao mesmo tempo que isso é positivo, a internet ela nos prega algumas peças de você achar que dá para fazer tudo. Exato. Ou você achar que é fácil, ou você achar que, é só começar, apertar 1, 2 botões e pronto, tá feita a mágica. E não é assim, e aí essa nova geração mais imediatista, ela pode acabar se frustrando também por isso. Né? Com certeza. Mano, você tocou num ponto que inclusive aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu comecei a desenvolver alguns princípios de ansiedade por causa das coisas que eu queria fazer. Porque tava chegando tanta informação pra mim. Sim. Eu tive até que me dar uma distanciada das redes sociais, de consumir redes sociais. Porque eu trabalho com as redes sociais. Sim. Agora, consumir, eu cortei praticamente consumo 5% de rede social hoje. E chegou no momento que eu queria fazer tanta coisa, mas é aquele velho dilema, né? Quem faz tudo não faz nada. Tem que ter foco. Exato. Você mencionar sobre isso é muito massa, porque isso é perigoso para a geração, né? Isso, inclusive, aconteceu comigo, porque nessa época que eu comecei a vender na Amazon, eu fazia várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, vendia na Amazon, tinha uma lojinha de dropshipping, emprestava serviço de tráfego para alguém, fazia determinada coisa. Então, eu estava fazendo muita coisa, nada dava resultado, né? Então, fazia gestão de tráfego para alguém, ganhava R$500. Só que R$500 não resolvia a minha vida. Sim. E aí, para eu ter, fazer gestão de tráfego para 20 pessoas e ganhar R$10 mil por mês, eu teria que abrir mão de outras coisas. Só que eu não queria, porque na minha visão dava para fazer tudo, né? Até o dia que eu tomei a decisão, justamente por ser nos Estados Unidos e por ganhar em dólar, de me dedicar 100% para a Amazon. E aí as coisas começaram a andar. E isso de fato acontece, porque a internet é tão recheada de informações boas, e são informações boas mesmo. Sim. Tem várias maneiras de ganhar dinheiro através da internet. Sim. E são realmente maneiras verídicas, bacanas. Lícitas. Só que são muitas. Muitas. Então, se não decidir fazer uma coisa só e ter resultado naquilo para depois ir abrindo novos braços, acaba não tendo resultado, né? Não vai fazer nada. É o que eu chamo dos student holics.
Os caras que estudam, aí vem você e fala, pô, o Douglas é um cara legal, vive bem, tem um carro legal, viaja, vou fazer o que o Douglas faz. Aí na primeira dificuldade, putz, o Douglas nem é tão legal assim, né? Ó o Diego lá, tem um corte de cabelo igual ao meu, tem uma família legal, tem um monte de filho, viaja com os filhos e tal. Eu acho que eu me identifico mais com ele. Na primeira dificuldade, vai lá, compra o curso, estuda, não sei o que lá. Aí pula de novo. Aí vai e pula de novo, porque sempre o próximo é a solução do problema, né? Sendo que a solução do problema hoje, muito honestamente, é a pessoa. Porque conteúdo... Os cursos, o que são? Eles são a organização de um conteúdo que está pulverizado na internet. Sem dúvida. Então, a gente só usa o nosso conhecimento para acoplar isso numa plataforma e ter isso dentro de uma organizado, sequência com suporte, lógica, tudo. né? É isso. Mas se a pessoa quiser mesmo fazer acontecer, ela não precisa de curso nenhum. Concordo. Né? Não é igual você ser um engenheiro, um médico, que você precisa ter certificado, que você precisa fazer isso e aquilo. Então, é comum, você deve receber isso também no Instagram, fala, eu já comprei 10 cursos e nenhum resolveu. Aí eu respondo, então nem compro o meu. Exato. Porque vai ser só mais um para você pessoa, reclamar. né, porque se você comprou 10, das duas uma. Ou você é burro, né? Porque se você comprou 10 e 10 pessoas te enganaram, você é burro. É burro, exato. Ou você não aplicou, ou você não sabe avaliar o que você está comprando. Você só sai apertando o botão. No emocional ali. E em né? nenhum desses casos, concordo que no meio desses 10... Um era ruim, um outro era promessa, era falsa, mas, pô, os 10... Os 10 ser ruim, os 10 não poder proporcionar um resultado pro cara, Sim. se ele realmente aplicasse, Sim. impossível, né, gente? E, desculpa, se você foi enganado por 10 pessoas diferentes, o problema também tá em você, exato, entendeu? mano, exato. Porque, assim, a responsabilidade, isso é a minha opinião, acredito que você concorda com isso também, a responsabilidade da pessoa não ser enganada, ainda mais por essas promessas que tem, é Sim. da pessoa. Sim, É da pessoa. sim, Porque enganador vai ter em tudo quanto é canto. exato. Não é só na internet, é qualquer tipo de negócio. Às vezes você recebe um WhatsApp, uma mensagem, você pode ser enganado. Ah, Sim. faz um Pix aí pra mim. Ainda mais com inteligência artificial hoje. Conheço algumas pessoas que já caíram nisso. É mesmo, mano. Esse negócio do Pix, pô, não tem cabimento. tem, me faz um Pix que em 5 minutos, me faz um Pix de 1.000 que em 5 minutos você vai receber 1.300. Não existe isso, mano. E o foda é que a galera cai nessas coisas, né, mano? Cai. Infelizmente, né? Eu vejo em alguns vídeos, né, até oculto do meu canal, a galera fala assim, ganhe 300 a 500 reais por dia numa plataforma gringa de operações binárias, não sei o quê. Meu Deus do céu. Porque se estão divulgando com extrema ascensão, é porque tem gente que cai. Claro que cai. Mas aí... eu vou te colocar um exemplo Tá. da vida real. O meu primo, ele estava há um tempo atrás vendendo uma moto, já faz um tempo, e ele anunciou a moto lá, uma scooterzinha por 14 mil reais, certo? E aí foi um cara, ligou para ele e falou, amigão, eu vi aqui as fotos da sua moto e tal, você faz tanto para mim, sei lá, 14.500, você faz 14? Eu faço, beleza, tá indo um funcionário meu ver a moto, porque eu vou comprar para ele, só por favor, não comenta com ele o preço. Porque eu não quero que ele saiba, vai ser um presente, sei lá, beleza. O cara foi com um amigo, né? E aí começaram a ver a moto e tal, não sei o que lá. E aí, no meio da conversa, o meu primo, acho que o cara soltou, falou, você não faz uns 10 mil? Aí meu primo falou, como assim 10 mil? Ele falou, não, você não está vendendo por 10.500, você não faz 10 mil, eu já levo a moto agora. Ele falou, não, a moto está anunciada por 14. Ele falou já. Aí o que ele descobriu? Que tinha um cara intermediando essa venda. O cara falou pro meu primo para fazer 14 e falou pro cara que venderia para ele a 10,5. Olha só, mano. E aí ele falou pro meu primo, não fala pro cara, e falou pro cara, não fala pro vendedor, sabe? E ele tava... E aí, qual que era o trâmite? Esse cara vê a moto, fala, pô, ó, gostei tá. Transfere os 10 mil para esse intermediador. E aí fica os dois... Porque o cara vai receber o Pix de 10 mil, é o golpe. É o golpe, né? E não vai ocorrer essa transação. Não vai ocorrer essa transação e fica os dois com cara de banana. O comprador e o vendedor, tipo, sabe? E aí o meu primo falando com esse cara, que era o intermediador, zoou ele e falou, a casa caiu, dessa vez não deu certo e tal, não sei o que lá. Aí o cara respondeu pra ele, dessa vez não deu certo, mas outra vez vai dar. Sabe por quê? Porque esse cara que tá aí na sua frente, ele é zoião. Se a sua moto vale 14, por que ele quer pagar 10?
Ele quer levar vantagem. E aí é nessa de você querer levar vantagem Que toma um golpe. que você toma um golpe. Cara, faz total sentido. A minha tia fala um negócio que a minha avó falava pra ela, que eu nunca escutei isso da minha avó, mas a minha tia fala: negócio da China só se faz na China. Falou, nossa, Não foda. se faz aqui no Brasil, sabe? Então, as pessoas, elas querem ficar... Ah, o iPhone que acabou de lançar custa 15 mil, eu te vendo a 7. Pô, Não dá, não tem milagre. Não tem milagre. Mas você quer acreditar que vai ter o milagre. E aí é nisso que as pessoas se lascam. Mano, falou tudo, eu concordo com você. E o próprio cara que aplicou o golpe falou, não, vai dar certo sim, porque esse cara, ele quer ter o comprador quer ter Sim. vantagem sobre tudo na E vida. imagina, se o cara consegue fazer isso 4 vezes por mês, ele tá ganhando 40 pau, Dando um golpe, mano. dando golpe. E aí você vai E ver... sumindo do mapa, E aí ninguém você acha, vai cara. ver, você fez o Pix, então a responsabilidade é sua. Exato. A conta tá no nome de um laranja, que não dá pra saber quem é. Ainda mais com os Pix hoje, né? Tá muito fácil criar Pix, Pix não- chave aleatória. Exato, o Pix não tem seguro, né, que te devolve, então... Mas é porque estão querendo fazer negócio da China no Brasil. Exato, mano. É igual a história que tá muito bombado hoje dos jogos de tigrinho, Sim. essas coisas, que a galera tá achando que é investimento, que vai ficar rico. Exato. Eu fico mais... Cara, como? Infelizmente, a grande verdade é que nós não fomos criados para entender isso, né? O nosso país subdesenvolvido e tudo mais, que peca muito na questão da educação, as pessoas vão sempre pela facilidade. Facilidade, né, mano? Você vende um negócio lícito, eu vendo um negócio lícito, só que esse negócio lícito tem que ter trabalho, tem que ter suor, tem Com que certeza. ter noites mal dormidas, tem que... Não importa se é um negócio na internet, se é um negócio físico, se é um negócio no Brasil, nos Estados Unidos, só que as pessoas não querem. O que é mais fácil? Ficar girando uma roleta ou ir buscar produto, criar oferta... Estudando. O que é mais fácil? É muito mais fácil ficar lá, girando a roleta, né? Aí você ganha 50, vem aquela dopamina, fala, nossa, eu ganhei, e perde 300. Verdade, mano. E eu tô percebendo que a galera tá muito nessa, sabe, Diego? E cada vez mais, e isso é até uma opinião minha, assim, proibir, impossível, porque vão arrumar uma forma Sim. das pessoas fazerem, mas a propaganda é o que me pega, sabe? A propaganda Sim. da maneira que tem que falar, porque eu também já recebi proposta, né? Sim. Mas o meu específico era de apostas esportivas, que Sim. sempre existiu. Sim. Aposta esportiva sempre existiu. E eu acredito que é tantas variáveis que tem ali na aposta esportiva e tanta gente envolvida que é até difícil. Eu sei que deve existir, né? A máquina meio que enganar ali e tal. Sim. Porque depende de uma série de coisas que vai acontecer num determinado jogo, em determinado esporte. Agora, quando se trata de uma roleta tal, que tem envolvido Sim. num algoritmo, ainda mais com um aplicativo na internet, Sim, mano, sim. é totalmente fácil de manipular. É muito fácil, né? Eu, por exemplo, eu comecei a jogar pôquer online. E aí, assim, a minha mulher também, quando eu falei que tô jogando, eu comecei a jogar pôquer, ela falou, meu, já para com isso, que, sabe? Porque você atrela também ao pôquer a essa questão de aposta e tudo mais, e o pôquer não é isso. Quando Pôquer você mais vê é de boa. o pôquer na essência, ele não é um jogo de sorte. Ele é um jogo, assim, que você investe dinheiro imaginando ganhar e tem ali probabilidades de você ganhar ou você perder. E também depende da estratégia, Depende da da técnica ali, né? estratégia, do seu Que é conhecimento. um jogo de blefe, né? De várias, Ou seja, depende de de estratégia. várias coisas, exatamente. Então, só que o que eu vejo? De novo, nós não fomos preparados para isso, né? Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, tem inúmeros casos de vício em jogo, em jogatina, em roleta, em cassino e tudo mais. Lá é liberado, porque na minha visão, um país de primeiro mundo, ele prepara as pessoas e fala, meu, eu te dei condições de você não entrar nesse caminho. Pra ele prosperar, né? Ter A dignidade. responsabilidade daqui para frente é sua, né? A mesma coisa, por exemplo, das vacinas, né? Na época do Covid, os Estados Unidos virou para a população, uma parte queria, outra parte não queria, falou, amigão, você não quer? Dia tal eu tô abrindo a fronteira. Daqui para frente, responsabilidade sua. Você entendeu? E aqui eu vejo que a gente não prepara as pessoas e aí a gente fica querendo proteger
todo mundo. E aí, óbvio, tem a parte externa, que é a parte da influência, que hoje os influencers, eles têm em cima das pessoas, né? É aquilo que sempre foi, o marketing, né? É o marketing. Eu vou usar o tênis que o fulano tá usando, eu vou usar a marca que o fulano sempre tá usando. Existiu, né? Eu vou jogar o que as pessoas, infelizmente, não entendem eu vou jogar o jogo que o fulano não joga, né? Porque ninguém bota o dinheiro deles para falar... Exato. Até tem lá os que mostram e tal, mas não é dinheiro deles, não, né? É conta demo mesmo. Então, você vê lá o cara usando um tênis da Nike, ele usa o tênis da Nike. Ele não acaba propaganda, ele tira o tênis e bota outro Ele de outra usa. marca, né? Exato. Esses caras, eles não fazem o que eles pregam para você fazer. E estão ganhando em cima de você. Então, acho que esse é o maior problema desse mercado. Não, sem dúvida, não concordo 100% com você. E é aquilo, gente, sempre quando tiver promessa de... isso aí todo mundo sabe, mas parece que a galera negligencia. Só piora, né? Só piora. Só piora. Dinheiro fácil, mano. Sério, não existe, sabe? Não existe. Diegão prosperou financeiramente. Eu também, graças a Deus, prosperei financeiramente, mas ainda continuo trabalhando, continuo executando. Sim. Obviamente, com outro propósito e, como consequência, acaba ganhando dinheiro. Sim. E é entender isso, né? A gente tem aqui, dentro do saldo positivo, de passar esse tipo de informação para que eduque cada vez mais de acordo com a nossa possibilidade aqui, Sim. né? Que é difícil alcançar milhões e milhões e milhões de pessoas, né? A gente tá fazendo nossa parte. Mas não confia em dinheiro fácil, não. Em qualquer coisa. Não é só jogo de... Apura antes, pesquisa. Pesquisa, vai tentando entender ali. Pergunta para alguém mais experiente. Exato. Então acontece muito isso, tá? E falando em dinheiro, já quero aproveitar e mencionar sobre isso aqui, que eu queria agradecer ao Grupo ADGM, que tá com a gente desde o começo aqui do Saldo Positivo, que, para quem não conhece, traz soluções financeiras, jurídicas, contábil, qualquer problema que você tenha dentro do seu negócio, seja físico ou online, não importa, qualquer tipo de negócio. Tem o CNPJ, tá tendo resultado e tá tendo algum problema em uma parte contábil, uma parte jurídica, financeira também, o Grupo ADGM pode te ajudar. Eu vou deixar o QR Code aparecendo aí na tela para você, mas também tem link na descrição, para você dar uma olhada em todas as soluções que o Grupo ADGM proporciona para todo tipo de empresário, tá? Independentemente do segmento que você atua. O Grupo ADGM tem soluções muito tops para você. A galera já mencionou aqui do Saldo Positivo que utilizou. Isso é bem legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Muito obrigado ao Grupo ADGM por patrocinar aqui o Saldo Positivo. E aí, eu também quero mencionar com você que é sobre a Amazon, né? Falando em dinheiro aqui, a Amazon. Vamos lá. De primeira, assim, qualquer pessoa hoje pode atuar vendendo na Amazon? Sim, qualquer pessoa, desde que tenha, óbvio, a documentação que a Amazon exige, que é basicamente o RG, que qualquer pessoa tem, e um cartão de crédito, que inclusive pode ser um cartão de crédito pré-pago. Então é muito fácil. Você não tem burocracia para você vender na Amazon. Na Amazon dos Estados Unidos, por exemplo, você pode vender como pessoa física. Caramba. Porque as questões tributárias lá são muito mais simples do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil você pode começar com uma MEI, que também é muito simples de você abrir. Então eu vejo que é muito democrático assim você vender num marketplace, sabe? E até mesmo a própria Amazon, ela é bastante liberal com isso, né? Claro que dentro das regras dela, é uma questão de documentação. Inclusive, gente, eu tenho que mencionar que esse cara aqui já me fez ganhar muito dinheiro em dólar, viu? Ainda vamos retomar isso. Vamos retomar isso. Ele já me fez ganhar muito dinheiro em dólar, tá lucrando mesmo. Porque eu tive já uma loja na Amazon nos Estados Unidos, né? Que o Diego me ajudou demais com esse projeto. E eles têm sim as regras deles. Sim. Só que é como você mesmo menciona, é democrático. Segue as regrinhas aqui. Exato. Que dá para executar, qualquer pessoa pode iniciar, certo? Exato. E as regras, elas têm em tudo, né? Sim. Você mora num condomínio, tem regra. No seu trabalho tem regra. Então, a partir do momento que você entende que você está construindo o seu negócio dentro da casa de alguém e que essa casa tem regras, você seguindo aquilo,
a chance de você ter sucesso e vida longa é muito grande, né? Óbvio que quando a gente fala de construir um negócio, no meio do caminho vão ter as pedras, os problemas e etc. E eu acho que essa é a função do empreendedor, ir resolvendo esses problemas no meio do caminho. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Mas o retorno também é compatível àquilo que você tá enfrentando. Sem dúvidas, mano. E assim, qual o caminho que você acharia melhor para uma pessoa começar na parte da Amazon? É claro que o dólar sempre vai ser Sim. top. Eu já tive essa experiência de ganhar em dólar, é muito bom. Mas assim, para ela começar logo de primeira, a Amazon Brasil ou a Amazon dos Estados Unidos? Eu gosto sempre da Amazon Estados Unidos porque a gente está falando do maior mercado consumidor do mundo, que é o mercado americano, e o maior marketplace do mundo, né? Hoje, para você ter ideia, a Amazon tem 50% do e-commerce americano. Então, 50%. a cada 10 produtos que vendem nos Estados Unidos, 5 são vendidos na Amazon. Quando a Amazon começou em 99, 2000, ela representava 100% do faturamento dela, ou seja, só ela vendia. Hoje, os vendedores terceiros, que somos nós, a gente representa 62% do faturamento dela. Caramba! Então, a Amazon entendeu, primeiro, ela não consegue atender sozinha toda a demanda que ela criou, e ela também entendeu que ela precisa se posicionar em pontos chaves, produtos chaves, marcas chaves, e o resto ela deixa pra gente. E a gente aproveita essa janela para ganhar dinheiro, comprando produtos mais baratos e revendendo mais caro. Então, eu gosto da experiência de iniciar nos Estados Unidos, porque lá a gente consegue ter um volume muito maior, né? Porque, só para dar uma referência, o Mercado Livre aqui no Brasil recebe mais ou menos 220, 230 milhões de visitas todos os meses. A Amazon dos Estados Unidos, num mês fraco, recebe 2 bi de visitas. Impressionante, mano. É quase 10 vezes mais do que o Mercado Livre, num país onde o poder de consumo é muito forte e eles são consumistas. Né? Lá é muito comum você ver, você já foi para os Estados Unidos, primeiro, as entregas são feitas na porta da casa da pessoa. Doideira. Fica lá, então não precisa ter alguém, não precisa assinar nada. Só deixa ali. Só deixa lá. E é muito comum as pessoas trocarem as coisas. Tipo, você trocou a geladeira. Você deixa a geladeira na sua porta, alguém que precisa vem, pega mano. e você compra uma nova. Né? Não é igual aqui que você fica com a mesma geladeira há 15 anos, É verdade. 20 anos. Porque o acesso lá é muito fácil. O poder de compra. O poder de compra. O americano médio lá, ele tem uma vida bem tranquila, assim. Né? A gente foi para os Estados Unidos recentemente, eu até comentei com a minha mulher, eu não vejo nos americanos aquela vontade de crescer. Sabe? Igual a gente tem, de melhorar de vida, de morar num lugar melhor, de ter um carro legal e tal. E aí eu fiz uma reflexão, falei, talvez a vida dos caras seja tão tranquila, porque desde sempre eles têm escola boa, eles têm transporte bom, têm segurança, então talvez isso não cause neles aquela ambição de falar, eu quero ser rico, milionário, mudar de vida, sabe? Então... Doideira você ter tido essa percepção, hein, Diego? Caramba. Não, foi uma percepção minha, né? Óbvio que nos Estados Unidos tem problema, claro, como todo lugar, né? Mas você sente que ali eles vivem a vida de verdade. Sim. Né? Culturalmente falando, isso deve fazer parte realmente da essência, da cultura deles lá. Sim. Porque o que eu percebo, Diegão, é que nós aqui não temos isso, obviamente, quando, você veio do zero, eu também vim do zero. Situação de... acredito que você não chegou a passar fome, mas passou dificuldade. Bastante. Passei muita dificuldade também. De, só tem arroz e salsicha, sabe? Pra comer. E era bom, né? E era bom, mano. Eu sei que salsicha é foda, mas, mano, bom pra caramba. Mano. Eu falo pra minha mulher, às vezes, eu acho que foi ontem, o meu filho mais novo perguntou, qual que é a comida que você mais gosta? Eu falei, quando eu tô com muita fome, é arroz, feijão, carne moída e farofa. Olha só. Porque isso é o que remete àquela época, sabe? É um negócio simples. Exato, mano. Esse dia eu comentei com a minha esposa, né, esses tempos atrás, aí eu falei assim, ou vontadezinha de comer uma salsicha
laranja na água, aquela que cozinhava na água mesmo, sabe, direto, já colocava ali na comida. Aquela aguinha laranja, Aquela aguinha né? com a laranja. Você pega com o garfo ali mesmo na Pega o garfo, já bota no panela, prato e vai-se embora. vai. Mano, é bom, com certeza. O ketchup cepera. Hã? O ketchup cepera, não era Ketchup nem um cepera. Heinz, vira quase água. É verdade. Misturava ali na comida, bom demais. E vai. Né? Então eu percebo, Diegão, que nós não temos nem o básico Sim. para manter ali até mesmo uma dignidade e a gente, claro, ter essa vontade de crescer, estudar, tem que ter mesmo, o americano tem isso também, mas de uma forma mais tranquila, com a cabeça mais no lugar. Porque, eu fiz 17 para 18 anos, o que eu queria? Enriquecer. Sim. Oh, caramba, mas já, 18 anos, nem curtiu a adolescência ainda. Sim. Fase adulta agora. Porque a gente tem essa percepção que, meu Deus, se eu não tiver feito alguma coisa até meus 30 anos, Lascou. o que eu vou fazer, mano? Como vai ser a vida da minha família, a minha vida? Você começa a Eu pensar queria nisso. isso com 13. Olha isso. Queria jogar na Europa, sabe? Aquelas coisas que acompanhava muito, né? Os grandes jogadores, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, esses caras da nossa geração. Aham. E eu falo, eu quero viver essa vida, né? Óbvio, pensando no futebol, porque era um sonho, mas pensando principalmente na grana, é isso, é enriquecer, ganhar dinheiro. Pesava mais a Sim. questão da dificuldade que você passava em casa, vendo a sua mãe, toda a sua família como um todo. É óbvio que a parte da grana pesa, né? Sim. Pesa. Que eu vejo, às vezes, muita galera criticando o jogador que vai para um mercado não tão famoso assim no futebol, como China, ou para Arábia, algum lugar. Mas aí, quando vem a proposta na mesa, um contrato bom, que vai Sim. ajudar gerações ali da sua família, e muitas vezes, às vezes eu vejo pessoas criticando. Você vê nesse ponto, assim, quem é que tá certo, quem é que tá errado? Só a pessoa sabe na veia, né? Eu acho que só a pessoa sabe, né? Eu vejo recentemente, né? Teve o caso aí do Vinícius Júnior, que a Arábia ofereceu um caminhão de dinheiro sim. para ele. E eu falei para minha mulher que se eu fosse o Vinícius Júnior, eu não iria. Uhum. Porque ele já tá no auge do Sim. futebol mundial, ele já ganha muito dinheiro, Sim, né? sim. Agora, você tá jogando num time pequeno, você ganha um dinheiro razoável e te oferece um caminhão de dinheiro, não tem como recusar, né? Um outro exemplo que eu uso às vezes, o jogador, o Hulk. Ele poderia ter jogado no alto escalão da Europa. Com certeza. Ele optou por ir por mercados que não tinham tanta notoriedade futebolística, mas ele jogou nos países que estavam no auge do Financeiro, aporte né? Sim, financeiro sim. no Foi futebol. na Rússia e na Rússia, China, né? na China, e se eu não me engano, ele jogou na Grécia, acho que foi. Eu sei que foram 2 ou 3 países, na Rússia e na China, certeza. Mas, e aí ele surfou essa onda e fez mais do que certo. Porque, é aquilo, quando você tá no veneno, passando dificuldade, não tem ninguém para bater na sua porta. Verdade. Para perguntar se você quer alguma ajuda. Depois até vem o pessoal que fala, pô, por que você não me falou? Eu te ajudaria. Pô, Sempre tem. né? Mas só quem já passou alguma certa dificuldade na vida sabe como é que é. E aí hoje eu vejo, e você não tem filho, mas você tem a composição da sua família, você tem que proteger a sua família primeiro. Isso vem em primeiro lugar. Uhum. O que vão achar, o que vão deixar de achar, Não importa, é o que você sabe dentro de casa. Você protege a sua família e depois o resto você vê como vai ser. Com certeza. E aí, voltando até nesse assunto dos Estados Unidos, que a gente entrou, sobre grana, eu tava assistindo, eu sei que muitos de vocês já devem ter assistido Todo Mundo Odeia o Chris, Sim. que na série é retratado que eles são pobres, Sim. certo? Mas tem sistema de aquecimento dentro de casa. Sim. Claro que ali é uma retratação, tá, gente? Eu entendo isso, mas até a pessoa as famílias que são pobres lá, não falta as coisas, né? Tem dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. Um atendente do McDonald's nos Estados Unidos, ele consegue ter um iPhone 16 Pro Max. E acontece muitas vezes, eu vejo lá Sim. os atendentes com iPhone, Apple Watch, Mas sabe última por quê? geração. Eles, como americanos, eles têm o financiamento da própria Apple ou da operadora, pagam ali 40, 50, 60 dólares por mês, que é totalmente factível para um atendente de McDonald's, Aham. e vivem a vida. O atendente do McDonald's aqui no Brasil não consegue ter.
Não consegue. A não ser que ele seja extremamente irresponsável de parcelar isso e gastar todo O salário ali. salário dele nesse negócio. Mas não era para ele ter. Se a gente for analisar friamente, não era para ele ter. Né? Então, eu acho que esses dois mundos é o que diferencia e é o que mostra o poder de consumo que o americano tem. Não precisa ter dinheiro para comprar na Amazon. Até porque lá na Amazon, eu chamo da loja de tudo. Eles compram um fardo de água na Amazon. Olha só. Então, como que a gente ganha dinheiro na Amazon? Encontrando oportunidades de produtos que são vendidos mais baratos em outros lugares, até mesmo em outros varejistas ou grandes atacadistas, comprando diretamente da marca para revender mais caro na Amazon. E aí a diferença disso é o lucro. Exatamente. E dá para trabalhar no formato mesmo de sem estoque, né, Diego? Então, a gente trabalhou muito tempo no formato sem estoque. Hoje, inclusive, a gente está criando uma estrutura que é para o nosso aluno, para o nosso cliente não ter estoque, mas a gente tem o estoque para ele. Ah, vocês... Beleza, Exato. beleza. Porque, dependendo do trâmite que você trabalha sem o estoque dentro da Amazon, hoje vai contra as políticas dela. Então, a gente procura fazer tudo dentro das políticas da Amazon. Então, muitas vezes, para o nosso aluno, ele não vai ter o estoque, mas a gente tem o estoque lá para fornecer para ele, que isso deixa o negócio dele dentro das políticas da Amazon. E aí não corre risco de bloqueio e tal. Exato. O risco de bloqueio ele sempre vai ter. Porque o algoritmo pode acordar, brigou com a algoritma, e aí ele acordou bravo. Aí ele acordou bravo e falou, vou ferrar alguém hoje, né? Então, o risco do bloqueio, ele vai sempre acontecer, como acontece no Facebook, no Instagram, no Mercado Livre, por aí vai. Mas quando você tem uma retaguarda já pronta, né, de documentação e tudo mais, fica muito mais fácil explicar, o que você estava fazendo e que estava dentro das políticas da Amazon. O problema é quando você não tem essa retaguarda. Aí você tem que explicar que o focinho do porco não é tomada, e aí vira um transtorno. Caramba, hoje está mais tranquilo essa parte? Acredito que vocês adquiriram muita experiência durante todos esses anos para até controlar melhor essas situações de bloqueio da loja da Amazon. Porque basicamente, até para a galera entender, é uma loja da pessoa mesmo dentro da Amazon, né, Diego? Isso. É uma loja da pessoa. A Amazon não tem participação nenhuma nos seus produtos. O que ela vai ter é as taxas que ela cobra por usar a plataforma dela para vender. Mas é o seu negócio, né? A margem de lucro até a maior é a do vendedor, né? Exatamente. Tanto que existem, por exemplo, lojas, grandes marcas que vendem. A própria Nike está fazendo um movimento de voltar a vender na Amazon, né, nos Estados Unidos. Então, você pode desde revender produtos até mesmo criar sua marca dentro da plataforma. Muita gente nos Estados Unidos ficou muito rica criando marcas dentro da Amazon, porque aí quando você pensa em criar marca... Há 15 anos atrás, você tinha que criar uma loja, uma marca, um conceito e tudo mais. Hoje, os caras usam a Amazon como motor propulsor ali, porque é a referência do mercado. Não precisa nem montar a própria estrutura, Não precisa montar a própria estrutura, nada. É só setar os produtos ali, configurar. Claro que a gente está falando aqui de uma... Só conversando de forma teórica, mas na prática tem todo um trabalho, tem todo um estudo, obviamente. Mas em quantos dias hoje uma pessoa consegue... vamos supor... Inclusive, já quero mencionar... Vai estar na descrição aí, vai estar na descrição. As redes sociais do Diegão, treinamentos dele. Pode acessar. Ele compartilha muita coisa lá no Instagram, ele produz uns conteúdos. Sigam ele. A pessoa tomou a decisão hoje. Eu quero trabalhar realmente com a Amazon. Em quantos dias, assim, ela tá com a loja pronta para começar a vender? Claro que depende de uma série de processos, eu entendo. A loja pronta, ela é uma parte burocrática de você mandar ali a documentação para a Amazon. Então, a Amazon ela pode pedir até 7 dias para aprovar a sua conta, mas normalmente acontece em 1, 2 dias. A partir do momento que ela aprova a sua conta, a sua loja está pronta. Está pronta para vender. Porque você não precisa ter nada de designer, quando a gente fala de criar uma loja, já vem na cabeça das pessoas, né? Puta, eu preciso criar um brand, cores e tudo mais, e dentro da Amazon você não precisa de nada disso, porque você usa a plataforma deles. Então, quando você vê um produto
Na Amazon, tem sempre um vendedor vendendo, só que é a roupagem da Amazon. E um outro vendedor ali vendendo. Você está comprando de uma outra pessoa, não é da própria Amazon. E aí hoje, a Amazon tem um sistema logístico que é o FBA, que é a sigla de Fulfillment by Amazon, onde ela tem 75 centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos, onde ela faz a gestão de todo o estoque, caso você queira trabalhar com estoque. Então, eu compro 10 copos desse, mando para o centro logístico da Amazon, ela vai armazenar isso para mim, à medida que venda na minha loja, ela mesma vai pegar esse produto, colocar dentro de uma caixa e vai enviar para o cliente. É o dropshipping, só que dentro das regras da Amazon. A Amazon controlando esse estoque. Controlando tudo isso, exatamente. E é um negócio, assim, absurdo, um volume monstruoso. A gente até visitou um fulfillment center da Amazon em Orlando. É mesmo? E é uma tecnologia, assim... Vocês entraram? Absurda, sim. Caramba, eu fico imaginando as automações lá. Não, e você já deve ter visto aqueles vídeos daqueles robôs que ficam andando. Só para você ter uma ideia, quando a pessoa escaneia o copo, já aparece todas as informações no computador e aparece em qual nicho ela tem que colocar o copo. Quando a pessoa coloca pelo peso, ele já entende que o produto está lá, e aí quando esse produto vende, vai para um outro setor, e aí o robô vai lá e indica em qual nicho tá para a pessoa pegar e colocar na expedição. Caramba, então você viu esse processo semi-automatizado, digamos assim? Não, é um negócio absurdo. É tipo uma gaiola, você não pode entrar na gaiola, e você vê um monte de QR Code no chão, grudado, que é onde os robôs eles se locomovem. E aí, na parte da expedição, tem todo aqueles negócios que parece de aeroporto, sabe? Que vai escorregando as malas, só que um monte de caixa passando. E só para você ter ideia do quanto eles são preocupados e fodas no que eles fazem, a pessoa que embala, eles criaram uma fita que não gruda na luva. Ela gruda na caixa, mas não gruda na luva. E aí eu fiquei pensando, imagina antigamente o quanto que as pessoas não iam pegar a fita... Grudava na mão e aí tira, e aí não usa a luva para facilitar esse processo, se machuca. Então eles criaram uma fita, não sei se foi eles que criaram, mas enfim, a fita não gruda na luva. Você só gruda na caixa. Tipo, não gruda, esse menino não gruda. Aí eles colocam numa expedição, dá a volta, pelo peso também na esteira, já passa numa outra máquina que cola a etiqueta de envio. Meu, eu fico imaginando a experiência de você... Não, é uma pena que eles não deixam filmar. Porque, meu, é uma experiência e é gratuito. Caramba, é gratuito! Qualquer pessoa pode ir. É um tour É um tour no Fulfillment Center da Amazon. Eu vou me lembrar disso quando eu estiver lá. Eu vou ter eu vou te lembrar. Quando eu ver que você tá nos Estados Unidos, eu falo, eu te mando lá o site pra você agendar. É muito legal. Quero muito ir, mano. Quero muito ir. Você vai curtir demais. Foda. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui. Eu sei que vai ser polêmico, mas você... Vamos lá. Eu conheço você. A gente tava até conversando nos bastidores ali, porque às vezes a galera cai muito também nessas promessas... meio que auto-intitulando que vai ser um processo fácil, que empreender dessa maneira é mais fácil. E é óbvio que eu não vou generalizar aqui, eu sei que existem excelentes empresas que fazem um bom trabalho nessa parte, mas que é sobre franquias. Sim. Vamos lá. Você recebe anúncio, eu recebo anúncio de franquia e normalmente a gente trabalha com copy, a gente sabe que aquelas palavras mágicas mexem com a nossa cabeça. E você já teve uma experiência... Faça parte de um negócio validado dá tanto de lucro. Exatamente. E em tantos meses você vai ter o break-even, não sei o quê. Como foi sua experiência com franquia, mano? Péssima. De primeiro. Assim, a gente até falou um pouco antes dessa autorresponsabilidade e tudo mais. Então, eu também tenho que trazer para o meu lado a responsabilidade disso, porque senão você se coloca numa posição que eu fui uma vítima e... Não, claro. Né? Eu tive as minhas responsabilidades, desde não avaliar direito onde eu estava entrando, até outras coisas também, né? Mas hoje eu tenho uma visão muito clara sobre franquia, e a verdade é que, na minha visão, você ter uma franquia, você nada mais é do que um funcionário de luxo. Você não é um empreendedor.
Porque vendem com essa promessa, né, Diego? Vendem com essa promessa. Tipo que a melhor maneira de empreender é com franquia. Exato. Se você está entrando num negócio validado, você não vai ter os percalços que você teria começando do zero e vai ser muito mais fácil, né? Só que essa não é a realidade, né? O que eu vejo que de repente pode funcionar para uma franquia? Se você é um bom executivo de uma grande empresa e gosta de seguir regras e vai lá e vai fazer, aí sim, fazer pelo seu negócio e não pela empresa que você trabalha em troca de um salário. Aí eu acho que faz sentido. Mas quem é empreendedor de verdade, o que o empreendedor é? Questionador. Questionador. Liberdade. Liberdade e quer resolver problema. E muitas vezes você vê problemas dentro de uma franquia que você não pode resolver e que talvez a franquia mesmo não queira resolver. E na maioria das vezes você tem a solução para resolver aquele problema. Ou pelo menos você gostaria de tentar, né? Não vou colocar, nossa, eu sou a solução dos problemas, mas você gostaria de tentar. Empreendedor muito disso, né? Tenta. E aí imagina o seguinte, por que eu digo que você é um funcionário de luxo? Porque imagina que você está pagando para entrar numa empresa, para ajudar ela a crescer ainda mais o nome dela. Então, você paga para entrar. E aí você é obrigado a seguir regras, você é obrigado a fazer tudo do jeito que tem que ser feito, mesmo que você não concorde. E é isso. E ponto. Em troca de você ter um resultado ali no final do mês, né? Então, vamos dizer que a empresa X comunica com o público Y. Aí você vai ver e falar, putz, mas aqui na minha região, o público Y não é assim que fala com eles. A gente tem que falar assim, assim, assim. Você conhece da região, mas a empresa, ela está maior do que isso. Então, você tem que seguir isso. E isso, muitas vezes, mata certos negócios, né? Então, já vi vários casos onde a franquia... Por que nunca parece que a franquia está mal? Porque ela te bota vários obstáculos no meio do caminho para você não fechar o seu estabelecimento. É obstáculo contratual, é obstáculo que você não pode vender durante X tempo, é obstáculo que você não pode fazer tal coisa. Então, tá tudo sempre... Muito enxugado ali, né? Exatamente. Então, eu particularmente, hoje, né, olhando de hoje para trás, eu não vejo muito sentido em ter uma franquia se você é um empreendedor de verdade. Se você é alguém que gosta de seguir regras e não quer mais estar dentro de um ecossistema corporativo, beleza, até faz sentido. E um outro ponto que eu acho que é muito importante é avaliar o negócio da franquia. Já assistiu aquele filme Fome de Poder? Já assisti. O negócio da franquia do McDonald's não era vender hambúrguer. Não era. Esse era o negócio do franqueado. O franqueador era um negócio imobiliário. Se você chegasse no McDonald's e falasse, não, eu quero colocar nesse meu imóvel aqui e não vou pagar aluguel para ninguém. Talvez não fizesse sentido, porque não faz parte do negócio. Não faz parte do McDonald's. Sim. Então, a franquia, ela sempre tem o negócio do franqueado e o negócio do franqueador. E aí você precisa entender o quanto um ajuda o outro ou atrapalha, né? Eu já vi, por exemplo, casos de franquia de produtos de bens de consumo, que você é obrigado a comprar um mix X de produto. Ou seja, vamos imaginar que na sua região venda mais essa caneca do que esse copo. Só que quando você vai pedir a caneca, você é obrigado a pedir o copo também. A pedir o copo também e não vende. E não vende. E aí isso vai fazendo o negócio do franqueador movimentar e o seu não. Porque ao mesmo tempo que você está vendendo mais canecas, você está ficando com mais copo parado. Então não faz muito sentido. Então, e hoje tem muitas empresas que estão aí na crista da onda, na internet e tudo mais, porque a internet proporcionou isso. E é um pouco natural as pessoas quererem estar perto dessas empresas, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. De novo, não estou falando que é um negócio ruim, que não se deve fazer, mas, assim como a gente já falou de outras coisas, que é você analisar, não acreditar demais na oferta, dinheiro fácil e tudo mais, a franquia, na minha visão, é a mesma coisa. É, porque a promessa sempre vai ser bastante impactante. É o que eu vejo. Eu recebo vários anúncios assim, vários. Sempre é impactante a promessa. Com tanto de coisa você tem o break-even, com mais um pouco você está tirando tanto no mês. O que eles não contam é o que você precisa fazer
para chegar naquele break-even, né? A escola de inglês que eu tive, por exemplo, o break-even era em mais ou menos, se eu não me recordo, 200 alunos. E para você ganhar 70, 80 mil no mês, 400 alunos. Lindo, maravilhoso. Pô, vou botar 400 alunos na escola, ganhar 80 pau por mês. E aí você conta nos dedos as escolas que de fato têm 400 alunos. Cara, chega a contar nos dedos. Né? É. E aí vem o ponto que, quando você questiona, te falam o seguinte: mas você não está fazendo o que tem que ser feito, porque você não está com a sua mente positiva, você não está botando a mão na massa, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza. Só que quando você olha o negócio com uma visão mais fria, eu olhava e falava: eu conheço o franqueado X que tem 5 escolas. Ele tem uma escola com 400 alunos. E as outras 4 não têm 400 alunos. Se é tão simples assim, e que se eu sou errado e só depende da pessoa, esse cara ele já sabe como fazer. Por que ele não faz nas outras? Por que uma das escolas dele fechou? Você entendeu? Então, para mim é simples. Talvez eu não saiba fazer. E aí, tá tudo certo. Tudo certo. Agora, se tem gente que sabe fazer e não consegue fazer em todas, alguma coisa tem aí, né? Só que você tem que ter essa frieza para analisar de fora, né? Então, e aí você começa a entender um pouco mais. É uma pena que eu só entendi depois que eu já estava lá dentro, né? Mas faz parte da experiência. Já quebrei a cara outras vezes, já tomei golpe de um ex-amigo meu. Caramba. Meu ex-sócio. Então, isso faz parte da vida. E isso, eu imagino assim, você já sabe disso, mas não custa ressaltar aqui até pra galera que é claro que nós não queremos que aconteça esse tipo de coisa com a gente. Sim. Perder dinheiro, tempo, que tempo é até mais do que o dinheiro. Mas a gente também, eu vejo que, pela sua pessoa, pelo que eu conheço de você, você tirou tudo isso como aprendizado pra aplicar nos seus negócios. Muito. Então, eu imagino que de alguma forma, tá, isso te ajudou a chegar onde você tá hoje. Tá? Sim. E você poderia explicar um pouco sobre sociedade? Porque sociedade é literalmente um casamento, certo? Casamento. Sim. Tem que se unir ali as coisas, as informações, né? Um vai ser melhor numa coisa que o outro. É essa união mesmo de casamento, né? É essa união. Eu hoje, depois dos problemas que eu passei com sociedade, eu assumi assim que no meu negócio principal, né, somos sócios eu e a minha mulher. Então, se der certo, vai dar certo para todo mundo. Se der, é igual casamento, como você falou. E hoje eu até tenho outros negócios em sociedade, só que não é o meu negócio principal. Ou seja, se não der certo, eu tô com o meu negócio, que foi o negócio que eu me dediquei de fato a fazer, preservado. Que foi o que não aconteceu lá atrás, né? Uma coisa muito comum, que não foi o que aconteceu comigo também, mas é muito comum. A pessoa tá lá, tem aquele sangue empreendedor e tal, vem alguém que tem grana. Fala, pô, então eu boto a grana e você trabalha. No começo é legal pra caramba, porque você vê aquele seu sonho se materializando. Você fala, pô, eu não tinha grana, agora eu tenho, a chance que eu tenho pra fazer o sangue no olho o cara tem, só precisava de grana pra... E aí é legal pra caramba, só que depois... Né? Porque o cara entrou com o dinheiro, aí você devolveu esse dinheiro para ele. E aí, agora você ficou o resto da vida com um cara que de alguma forma não vai te agregar em algo, né? Então, muitas vezes faz mais sentido você falar, você quer investir? Então vamos definir um negócio aqui daqui para 2 anos. 2 anos a gente vê como a gente vai fazer. Sim. Né? Ou a gente continua, ou você entra com uma parte mais intelectual ou operacional para participar do negócio. Sim. Então, no meio das sociedades, tem de tudo um pouco. Né? Eu sempre fui o cara sangue no olho e que, na maioria das vezes, não tinha grana. Então, quando eu iniciei na Amazon, por exemplo, eu tinha $1.000. E eu perdi os $1.000, porque eu não sabia fazer direito e tal. Só que uma coisa que aconteceu, do curso que eu fiz lá atrás, tinha um grupo de alunos e eu comecei a ajudar todo mundo. Porque eu não tinha mais dinheiro para operar e eu ficava lá ajudando meio que dando um suporte. E aí eu conheci um cara, inclusive sou muito grato a ele, o Armando, que por coincidência ele morava no bairro onde a gente tinha a escola e fazia o mesmo curso que eu. Você imagina, um curso online
E o cara no mesmo bairro? No mesmo bairro. Isso é bem difícil de acontecer, Na mano. mesma cidade já é difícil. Era tipo 2, 3 ruas pra trás Cara, doideira isso aí, da mano. escola. E o Armando tem uma história maravilhosa. Os pais dele vieram de Portugal pra cá, construíram um negócio muito legal. Tem uma vida, trabalhou muito, então tem uma vida tranquila hoje, graças a tudo que ele fez. E ele um dia chegou pra mim e falou, meu, eu vejo que você entende do negócio e eu não entendo tanto. E eu vejo que você não tem grana, eu tenho grana. O que você acha da gente, você pegar a loja que eu tenho, você opera, eu boto o dinheiro e a gente racha o lucro. E ali a gente foi. E o Armando é um cara tão bom que quando eu falei para ele, falei, cara, eu quero ir por esse caminho de curso, mentoria, vou começar a colocar a cara. Ele falou, meu, eu não tenho capacidade para fazer isso e eu não vou ser um peso para você, porque não é porque a gente é sócio na Amazon que a gente precisa ser sócio nesse negócio. E aí ele meio que me deu, acho que eu vejo dos dois lados, né? Porque eu poderia ter feito também sem ter falado nada para ele, até porque é a minha cabeça, é o meu conhecimento. Então, sim, o meu lado ali de falar para ele e o dele também de virar e falar, meu, eu não vou me aproveitar disso porque eu não vou conseguir agregar. Não vai fazer, né? Sim. Você entendeu? E aí a gente ali meio que separou o caminho, a gente teve um probleminha na loja da Amazon e tal, e aí eu continuei tocando a nossa a vida aí no marketing digital e etc. Então, eu tenho experiências boas, tenho experiências ruins, né? Que é a minha empresa, que é a empresa a qual você é cliente até hoje, né? O meu ex-sócio, ele entrou num negócio sem botar R$1 e aproveitou da oportunidade, ou vamos dizer, do hype que eu criei dentro do nosso negócio. Sim. Né? Teoricamente, eu não precisava dele. Mas eu vi ali uma oportunidade que eu falei, pô, é um cara que vai agregar, porque ele tem um background que eu não tenho. E quando agrega, né, você fala, pô, legal, tal, meu, vamos junto, quando agrega. Só que aí eu tenho um sério problema, que na verdade, na minha visão, é uma qualidade, que eu sou muito do bem. Então, é muito difícil eu ver quando alguém está fazendo um mal para mim. Né? Então, eu tive pessoas que falavam, oh, toma cuidado, porque esse papo todo... Né? Falo, não, para, tá, vamos seguir. Uma vez a minha mulher me falou, aí eu falei, meu, pô, mas agora que a gente já andou 400 quilômetros, você falou que o pneu estava furado, caramba, por que você não falou antes? E aí eu sempre parto do princípio que, tipo, eu não vou fazer para alguém o que eu não gostaria que fizessem para mim, né? E aí a gente acabou tendo um problema grande com a própria Amazon, né? Quando ela teve uma troca de política, tivemos um monte de loja bloqueada, e a opção do meu ex-sócio era, não vamos pagar ninguém. Por quê? Por que não pagar ninguém? Porque a gente tinha clientes que esperavam da gente o retorno daquilo que a gente tinha prometido. Né? A gente está indo no caminho que a gente começou, né? De promessas e tudo mais. E aí eu falei, cara, não faz sentido. A gente tem que continuar trabalhando para reverter essa situação. Até porque dá para reverter. Não, pô, eu vim aqui, vou começar a fazer uma outra coisa, e tal. Aí eu falei, meu, quer saber, mano? Se eu continuar com esse cara, eu vou ser obrigado a ir por um caminho o qual eu não quero ir. E aí a minha proposta para ele foi de dissolução da sociedade, foi, vamos resolver aqui, eu assumo 100% do passivo que a gente tem e você fica com o dinheiro que a gente ganhou até agora. Beleza. E beleza, até aí eu tava com, vamos dizer assim, com o coração tranquilo. Tranquilo. Só que depois eu comecei a entender tudo que foi feito para trás. Do tipo, ele era o nosso sócio administrativo. E ele pintou um lucro que, na verdade, não existia o lucro. Caramba. Por quê? Se você me pagou R$10.000 para eu cuidar da sua loja durante 10 meses, e eu cuidei da sua loja 3 meses, eu tenho um passivo com você. Sim. Se você virar para mim amanhã e falar, meu, não quero mais, isso é previsto em contrato, né? Se você virar para mim no 4º mês e falar, não quero mais, eu tenho que te devolver o proporcional ao que falta. Sim. Ou seja, se eu andei... de 10 meses eu andei 3, esses 3 meses são lucro. 6 é passivo. Exato. E ele pintou 10 meses de lucro.
Tudo é complicado. E eu, na época, vindo de uma fase muito complicada, depressão, a gente teve um episódio que me marcou muito também, que um dia a gente chegou em casa, a nossa luz estava cortada. Caramba. Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Naquele dia a gente só tomou banho e jantou, porque a minha mãe morava no mesmo prédio. Caramba. E aí a gente foi lá no apartamento dela tomar banho e tudo mais. Então, quando eu comecei a ver o negócio dando certo, e eu já empreendia, isso foi 2021. Eu já empreendia desde 2013. Mas batendo cabeça, sim, sabe? Imagino, sim. Dando certo, dá errado, franquia. Faz uma coisa errada aqui, outra certa ali. Quando eu vi o negócio andando, primeiro veio a realização pessoal de falar, caramba, eu fiz um negócio que tá... Nesse caso não era nem o dinheiro ficou em segundo plano. Falei, caramba, olha o quanto eu lutei e o negócio tá prosperando. E aí, óbvio, vem o dinheiro, que o dinheiro te dá acesso a coisas... legal, pô, você tem um carro melhor, a gente foi morar num puta apartamento, no isso, no aquilo, de um dinheiro que, teoricamente, eu não poderia gastar. E aí as coisas foram acontecendo. Então, eu só vi isso depois. E aí, o que eu fiz? Continuei trabalhando, né, para justificar e ajustar todos esses problemas. Inclusive, a gente ajusta isso até hoje. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque isso faz parte... Isso diz muito sobre a integridade. Isso faz parte da vida do empreendedor. Né? Não é só sucesso, luxo, viagem, essa história toda. Né? E aí a gente acerta isso até hoje, mas eu me comprometi a fazer isso. Né? Eu poderia também ter tomado um outro caminho. Né? Um dia um cliente bravo comigo me xingou de tudo quanto é nome. Eu desliguei chateado. Eu falei, pô, esse... Pi! ele tinha que entender que a sorte dele é que eu tô aqui. Porque, óbvio, que dando justificativa ninguém ali, quer ter problema. Claro. Só que a melhor chance dele dar certo junto comigo é eu estando aqui. Com certeza. Se um dia eu não quiser mais estar aqui, aí sim... lascou. Né? Só que esse negócio é a minha vida, é a vida da minha família. Então, eu vou fazer até quando eu tiver força para fazer. E graças a Deus, a gente, no meio do caminho, veio ajustando tudo isso. Né? Uma vez a minha mulher falou, pô, filha daquilo, não era para ter acontecido isso e tal, não sei o que lá. Eu falei, beleza, aconteceu, só que ninguém tira o que está aqui dentro. Não tira de dentro de você. Não tira o conhecimento que a gente tem, a experiência que a gente adquire. Não tira. Isso a gente vai só contribuir para as coisas evoluírem, né? E aí, no meio disso, a gente vai fazendo outras coisas. Então, hoje é um pouco do caminho que a gente segue, assim, ajustando as coisas com os clientes antigos, trazendo novos clientes já num outro formato, pulverizando um pouco mais, né? Entendo. Amazon Brasil, hoje a gente tem uma operação também no Mercado Livre. Legal. Eu estou começando a criar um braço na empresa de meio que uma agência para marcas que querem entrar nos marketplaces. Porque hoje, não sei se você entende dessa forma, mas eu já conversei com algumas marcas que elas têm um pouco de pé atrás com o marketplace. Porque é muita taxa, porque a margem é menor e etc. E eu trago para elas muitas vezes um contraponto que é: entenda o marketplace como um parceiro que vai colocar a sua marca em evidência e como uma fonte de aquisição de cliente. Sem sombra de dúvidas, com certeza. Por quê? O cara que compra na Amazon, ele está comprando na Amazon porque talvez ele não tenha confiado na sua loja ou porque talvez ele pesquisou algo no Google e pela Amazon investir mais em marketing do que você, ela vai aparecer primeiro. Sim, sem dúvida. E aí ele comprou de você. Só que o que a gente faz? A gente manda um QR Code para o cara se cadastrar numa lista VIP sua. A partir daquele momento, ele virou um cliente seu a CAC zero. A CAC zero, exatamente isso. Então, porque a Amazon fez propaganda. No LTV, você vai ganhar dinheiro sempre. Né? Então, a marca, mesmo que ela não vai ter no marketplace a mesma margem que ela tem vendendo direto. Só que ela vai criar uma outra fonte de tráfego, uma outra fonte de aquisição de cliente. Se amanhã ou depois, como deu, se eu não me engano, o ano passado, que o Facebook parou. Sim. Não foi um dia? Então, Sim. O Facebook para amanhã. Exato. Que tem anúncios rodando lá. Você tem outras coisas rodando. Então, a gente está criando um braço. A gente está, inclusive, fazendo um período teste com a Sun Kids, lá do Kids, Anibo. Sim, do Anibo conheço. A gente está com a Sun Kids na Amazon Brasil, no Mercado Livre e na Shopee. E a ideia,
quando o cliente entra para a gente gerenciar o marketplace dele aqui no Brasil, é depois expandir para os Estados Unidos. Legal. E para o Reino Unido, porque hoje a Amazon ela é também uma fonte de internacionalização da sua marca. Sem dúvida. E aí, muitas vezes, o produto que você vende aqui a R$39, você pode vender nos Estados Unidos a $15. E aí a margem é boa pra A caramba. margem aumenta, além de você... O quanto sua marca passa a valer mais por você estar posicionado no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo. Né? Então, tem todas essas coisas que eu estou tentando mostrar para as marcas o quanto o marketplace pode ser benéfico. Isso marcas que eu estou falando, claro, marcas que estão assim, tem uma estrutura, tem um Tá brand, mas vendendo não são já, marcas assim, tipo a Havaianas. gigantes. Não. Exato. São marcas. São marcas que estão ali... Que tem bastante. Tem bastante. Cara, tem bastante. é isso, gente. Vocês estão vendo o nível de importância das informações que o Diego tá passando aqui, até mesmo nessa questão de sociedade. Eu tenho certeza que tudo isso aqui ele tirou com muito aprendizado. Muito. E... Um aprendizado caro. E caro, hein? Mas foi faculdade, MBA, mestrado. Exato, exato. Então, ó, só pra vocês verem como é que é o nível do papo aqui, para que vocês aprendam isso. Antes, isso aqui é você. O melhor conselho é aprender com os erros de outras pessoas. O erro do Diego, os meus erros de outros convidados que passam aqui, é aprender com esses erros. E aí, gostaria de aproveitar também e mencionar sobre um dos nossos patrocinadores aqui do Salto Positivo, que é a Enlead. Vai estar aparecendo um QR Code para você conhecer. Basicamente, a Enlead é uma plataforma de criação de funis interativos. Quiz, então você consegue segmentar melhor a sua audiência para qualquer tipo de coisa que você venda na internet, obviamente. Serviços, infoprodutos, produtos físicos, não importa. A Enlead pode te ajudar a você criar esses funis interativos. Então, se você vende algum serviço de emagrecimento, por exemplo, você consegue segmentar ali se a pessoa já tem uma vida mais ativa, quantos quilos ela quer perder, se ela se alimenta bem, se ela se alimenta mal. E aí vai afunilando para chegar no seu serviço um lead mais qualificado, uma pessoa que realmente possa ter uma probabilidade de compra muito maior. Então, assim, só conheça que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba essa plataforma da Enlead. Tem o QR Code aparecendo na tela, tem link na descrição também. E, obviamente, eu tenho certeza que você vai curtir quando você implementar na sua estrutura. Muito obrigado, Enlead, por patrocinar aqui o Salto Positivo. E aí, Diegão, eu deixei até uma pergunta pro final, que é sobre família. Mas, não, obviamente, a sua família atual, foda, já mencionou Sim. várias vezes, né, sobre sua esposa, conheço ela, gente boa demais. Mas, no período que você começou a empreender, sempre tem aquela de... doido. A minha mãe e a minha tia falavam pra eu fazer concurso público, essas coisas, né? Que a gente já viu muito disso na internet também, que a família não faz isso pra... Não é que é nosso mal, né? Exato. Eles querem pelo contrário. Eles não têm... Primeiro, eles não têm, talvez, o mesmo nível de conhecimento que a gente tem sobre aquele tema e tem a questão da proteção, né? Eu também, muitas vezes, eu tenho um certo cuidado com os meus filhos que nem eu tive quando eu tinha a idade deles. Aham. Só que a gente tem aquele protecionismo. Claro. Né? É natural. Mas uma coisa que eu tive dentro... Eu nunca pensei em empreender, mas o primeiro exemplo que eu tive de alguém bem-sucedido foi do meu tio. O meu tio, irmão do meu pai, ele tinha o negócio dele, né? E ele sempre teve uma vida num padrão acima da média, assim, que eu vivia, né? Então eu adorava ir para casa dele, porque a casa tinha piscina, a casa de condomínio, isso há 20 e poucos anos atrás. E isso é uma coisa que eu me sinto muito grato, assim, pelo que eu tive na minha vida, que essas pessoas, elas sempre me colocaram essas coisas boas como referência, sabe? Eu comecei a ver que tinha uma vida melhor do que aquela que eu vivia. Quando eu fui trabalhar na agência também, eu era muito próximo dos donos e eu vi eles crescerem financeiramente com o negócio deles e com muito mérito. Então,
toda hora um carro novo, mudando de apartamento, sabe? E eu sempre vi aquilo como uma forma de referência e aspiracional. Tem gente que vê como inveja. Pô, tô trabalhando pra caramba, esse cara ganhando dinheiro, essas coisas. Eu sempre Depende vi... do sentimento que você coloca. Exatamente. Ali, né? Eu sempre vi isso de uma forma muito positiva. E, ao mesmo tempo, como eu convivia minimamente com eles e como eu participava ali da vida do meu tio, eu falei, pô, tem uma vida muito melhor para viver. Né? Tem uma vida que a gente tem acesso a coisas que é muito melhor para viver. Você pode até não gostar... tem gente que não gosta de carro. Pô, eu não ligo para carro, não quero ter uma Porsche. Só que é muito melhor você andar numa Cayenne do que você andar num ônibus. Com certeza. Você pode até não querer ter. Não querer ter, tudo exato, certo. tá tudo certo. Mas é melhor, é mais confortável, é mais seguro. Sem dúvida. E sempre a pessoa vai querer ter outras coisas que só com dinheiro proporciona. Às vezes a pessoa não gosta de ter carro, mas gosta de viajar. Gosta de comer em lugar caro. Gosta de comer em lugar caro. Exato. Experimentar novas experiências. Então ter esse olhar clínico, né? Que, ainda mais quando a pessoa é trabalhadora, né? Tá conquistando com mérito ali, né, Diegão? Eu, por exemplo, não tenho um paladar muito apurado para tomar vinho. E eu já vi gente com garrafa de vinho de 5 mil euros. Eu jamais pagaria. Sim. Mas talvez, eu sempre gostei de jogar futebol. Tem chuteira que custa 2, 3 mil reais. Verdade. O cara que paga 5 mil euros na garrafa de vinho, ele fala, meu... Olha, pagar 3 mil reais numa chuteira, tá maluco? Então é muito do gosto de cada um e da referência de cada um. Né? Mas eu digo que essas referências eu vejo com muita gratidão, porque isso me ajudou a querer mais, sabe? A entender que tinha uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais gostosa. Tipo, você ir num restaurante, você fazer uma viagem. Eu fui criado muito nessa questão de, tipo, a viagem não era um investimento. Era, tipo, vamos pra praia quando dá e tá tudo certo. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, que foi em 2011, que eu fui ali com o meu dinheiro, pagando tudo parcelado e tal, foi uma quebra de paradigma, assim. Furou a bolha. Exato, você furou a bolha. A primeira vez que eu fui para Nova York, eu chorei vendo a Times Square, porque é aquele negócio que não era para você estar lá. Você não foi feito para estar lá. E aí você vai... Quando eu fui para Paris com os meus filhos, a gente foi no jogo do PSG. Nossa. Eu chorei com eles. Porque, passa... Numa fração de segundos, passa um filme na sua cabeça. Para eles, tá tudo normal. É a vida deles. O meu filho mais novo, a primeira viagem dele de avião foi para Paris. O primeiro jogo dele foi pro PSG. E o primeiro parque dele foi a Disney. Então, o primeiro de tudo foi... Imagina a referência dele. Né? Ele nunca foi num parquinho de... Aqueles parquinhos que vai no bairro, né? De praia, Pô, ele não sabe... Com aquelas montanhas-russas Exato. Você tem mais medo do carrinho do que da própria... Tem medo do carrinho, do cair ali. Então, só que, pra mim... Passa um filme na cabeça numa fração de segundos e fala, cara, olha onde eu tô. Meio que você contrariando aquilo que tava meio que escrito para você, né? Porque não é essa. A realidade de quem vem de uma infância como a nossa é estudar minimamente, fazer uma faculdade ruim, porque você não vai conseguir fazer uma faculdade boa. Sim. Quando eu trabalhava na agência de marketing, né? E eu falava, nunca quis trabalhar na indústria. Né? Nos meus clientes, por exemplo, atendi grandes clientes. Eu nunca quis trabalhar nos clientes, mas eu queria ser melhor dentro da agência. Vou fazer uma faculdade foda, ESPM. Aí fui ver a administração. Primeiro ano era de manhã, segundo ano era tarde. A partir do terceiro ano você podia ir para a noite. Como que eu faço essa faculdade? Como? Tá trabalhando. Exato. Então, não sei hoje como é, né? Isso faz 15 anos. Como que você faz essa faculdade? Você não faz. Então, qual que era a opção que a gente tinha? Fazer faculdade ruim. Ruim, exato. Então, é você fazer uma faculdade... Pra ter um certificado ali. Arrumar e você ia aprendendo no trabalho, né, mano? Exato. Aprendendo muita coisa depois. Arrumar um trabalho e seguir a vida, né? Então, você furar essas bolhas, e eu sou bem emotivo, né? Eu acho que as pancadas que a vida me deu até me deixou mais frio, sabe? Tipo, com algumas coisas. Mas você furar essa bolha é algo... E aí eu me comprometi que eu... quero gerar para os meus filhos
essas experiências. Legal. Sabe? Porque da mesma forma que foi uma quebra de paradigma ali ir para os Estados Unidos, eu sei que isso, apesar de não ser uma quebra de paradigma na realidade deles, já faz mais parte da realidade deles, mas eles começam a ver um mundo. Né? Por exemplo, eu fico forçando meu filho para fazer inglês. Ele não tem vontade de fazer. Só que quando eu levo ele para os Estados Unidos, ele vê na prática a importância que isso tem. E aí ele já volta mais motivado. Ele já vira uma chavinha na Já cabeça. vira uma chave. Interessante. E aí quando ele vai de novo, ele já começa a se comunicar melhor. E aí isso vira outra chave para ele. Opa, tô conseguindo, já pedi uma comida. Exato. Consigo ir no banheiro. Opa! E o cara aí começa a ter vontade de estudar, Então né? você vai expandindo isso dentro da realidade deles, né? Então, eu até brinco com a minha mulher e falei, se a gente ganhar muito dinheiro, a gente vai deixar um apartamento para cada um, para eles terem onde morar, e vamos torrar tudo. Vamos torrar, óbvio, com eles, vamos aproveitar, mas eu não tenho essa pira, sabe, de, vou deixar a grana pros meus filhos, Legal. aposentar eles Porque você tá, mesmo eles usufruindo de tudo que vocês conquistaram, Diegão, eu acredito que você já até mencionou durante o programa aqui que vai moldando eles Sim. pra entender que aquilo não é a realidade, não foi a sua realidade, não foi a realidade da sua esposa, e não é de muita gente, e que aquilo tem que Sim. ralar bastante. Eles são meio folgados até que quando eu começo a falar, eles aí, lá vem ele com o papo de que ele não teve nada disso. Aí Eles falam isso, lá vem ele falar. Eu falo com o futebol também, quando eu vou assistir o treino deles, jogo deles, aí eu falo, quando eu tinha a idade de você, lá vem ele falar que ele jogava muito, que isso, que aquilo. Mas, e aí dentro disso, levar eles... Eu gosto muito dos Estados Unidos, mas, levar eles pro... Você teve a experiência de ir pra China, que eu acho que deve ser uma quebra de paradigma monstruosa. Então, você imagina levar eles pra China. Então, eu parto do princípio que quando eles tiverem uma idade adulta, eles já tiveram uma realidade muito diferente da minha, eles já estão muito mais preparados para o mundo. Talvez eles não estejam preparados, e esse é um cuidado que a gente tem que ter. Só que, ao mesmo tempo, não existe o certo e errado. Eles não vão estar com a mesma casca que eu tenho, já desde de pequeno. Então, porque essa casca te molda, né? Talvez eles sofram um pouco nesse lado. Só que também não tem como não sofrer. Né? De algum lado vai ter que... Vai ter sofrimento de algum lado, exato. Vai ter que apanhar, a vida vai bater. Vai bater, então... É isso. E, de novo, não tem o certo e o errado. Né? A gente estava até falando disso esses dias. Quando você tiver filho, você vai entender isso. Eu tenho 3 filhos. Você pode criar os 3 iguais, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e são 3 personalidades diferentes, 3 pessoas que vão se relacionar com pessoas diferentes, que vão ter referências diferentes, e que muitas vezes cada um vai por caminho ali, seguindo. Por um Isso caminho, acontece muito. Né? Acontece muito. E não tem como você mudar essa... Tem como você dizer, aqui não é o melhor caminho, acho que não, mas cada um, no final das contas, vai ter que ser responsável por aquilo que optou fazer, né? Com certeza, mano. A responsabilidade é colocar, você é responsável pelo caminho que você vai trilhar. Exato. Isso acontece também no meio da minha família, assim, muitos pensam, mas por que você é tão diferente? Na verdade, falar, eu sou um ser humano, cara. Eu tenho minha própria personalidade, não tenho que seguir um caminho premeditado pela minha família, não. Mas é muito foda, mano, você mencionar sobre isso. Assim, Diegão, o que eu mais quero é que você prospere cada vez mais. Amém. Que todos nós. Deus abençoe os seus negócios, sua família. Já tive a oportunidade de conhecer eles. Sim. Sua esposa também, um abraço pra ela. E te agradecer, meu mano, por você ter vindo aqui, dedicado seu tempo. Sei que você tá numa correria do caramba, a gente sempre troca uma ideia ali no Whats. E eu queria que você passasse uma mensagem, olhasse naquela câmera ali no close. E pra quem tá te assistindo, você criou essa casca, você já passou muita coisa aqui, mas se você pudesse dar um único conselho pra galera que quer começar a empreender, principalmente na internet, que a gente frisa bastante aqui, que é um local legal pra empreender, é mais fácil de começar, mais fácil, obviamente. O que você pode passar pra galera assim? Sim. Eu acho que a primeira coisa é que você precisa entender que empreender na internet, criar um negócio na internet, é igual criar um negócio no mundo físico. Acho que a grande diferença é que você tem menos custos para iniciar
e mais potencial de escala, ou seja, você consegue ir mais longe, né? Fazendo um parâmetro aqui com a escola de inglês que eu tive, uma vez eu fiz uma conta, se eu lotasse a escola, se eu deixasse todas as turmas, todos os horários cheios, eu tinha um potencial de ter 900 alunos. Era o meu potencial máximo, ou seja, eu tinha um limite. Na internet, eu posso ter 9 mil, 900 mil, 9 milhões de alunos. Então, acho que essa é a grande diferença. Mas existem problemas que são inerentes da criação de um negócio, seja na internet ou seja no mundo físico. Mesmo que você esteja iniciando com o propósito de ter uma renda extra. E um outro ponto é que não importa o que você esteja fazendo. Se tem alguém fazendo, é porque dá para fazer. Você só não vai conseguir ter resultado se você desistir antes. Né? Então, não é sobre quem tem mais resultado, é sobre quem não desiste antes de fato ter o resultado. Foda, caramba. Foi boa? Foi boa? Foi boa. Foi profunda? Não, foi profunda. Ô, gente, seguinte, vocês viram aqui o peso desse episódio, né? Todas as redes sociais. O peso não está relacionado à minha forma física, não. Né? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. É o peso do conteúdo, da informação. A gente tem uma brincadeira. Mas você tá bem, mano. A gente tem uma brincadeira lá no futevôlei que é. Lá é o único lugar onde gordo chama gordo de gordo. Porque. Foda, os caras falam... Não, mas... o cara tá com 38 anos, o cara tá bem demais, gente. Vamos, comenta aí. Ó, gente, seguinte. Vou deixar todas as redes sociais aí aparecendo pra vocês, tá? Na descrição mesmo, Diegão, a galera pode te chamar lá, né? Lógico, pode encher seu saco um pouquinho. 100% à vontade. Ele posta lá uns negócios bem legal, tenho certeza que vocês vão curtir. Também vai ter os links dos projetos do Diegão também aqui na descrição. E eu queria que vocês... dessem o like, comentem, a galera que acompanha o Diegão também aí nas redes sociais dele, deixa um comentário. E, meu mano, agradecer de coração. Obrigado eu que agradeço. Posso só falar uma última coisa em primeira mão aqui? À vontade, a primeira mão ainda. Primeira mão. Pode virar um cortezinho aí que vai ajudar as pessoas também. A gente ainda não divulgou isso, tá? Mas a gente tem alguns propósitos de vida. E a gente vai começar a disponibilizar o nosso treinamento principal de como vender para a Amazon para 2 tipos de pessoas. Primeiro, pais de crianças especiais. Então, se você é pai, mãe de alguma criança especial que tem algum tipo de dificuldade ali, que precise mais de vocês, a gente vai disponibilizar para vocês o nosso treinamento para que vocês possam entender como funciona e começar a jornada de vocês buscando uma renda e buscando principalmente liberdade para estar mais próximo do filho de vocês. Tá? E o outro, a gente também vai disponibilizar o mesmo treinamento para mães solteiras que não têm ajuda dos parceiros, enfim, né? Que isso, infelizmente, é muito comum. Os homens fazem filho e não estão nem aí, não dão amor, não dão carinho e não ajudam financeiramente. Então, se você é uma mãe solteira que não tem um auxílio financeiro, a gente também vai te entregar esse treinamento para que você possa, ao longo do caminho, criar uma renda e que você possa ajudar mais o seu filho, a sua filha, estar mais próximo dele ou dela também. Tá? Então, em primeira mão, é para ajudar vocês. Chama lá no Instagram, meu time vai falar com vocês, vai apurar todas as questões para ajudá-los aí no que for necessário. Caramba, que foda, mano. Parabéns, mano. Imagina, parabéns eu que agradeço. Por essa campanha. O mínimo aí que a gente pode fazer. Eu convivi muito com isso, meu irmão é especial, né? Então, ele é 2 anos mais velho, eu cuidei dele a vida inteira, porque na escola que a gente estudava, ele repetiu 1 ano e um outro ano reprovaram ele pra gente ficar na mesma série. Caramba. E aí, desde sempre, a gente tá junto pra eu auxiliá-lo. Ele tem a vida dele, trabalha no McDonald's há 18 anos. Caramba. Então, mas tem umas certas limitações ali do dia a dia. E a gente tem exemplos na nossa família, círculos de amizade, de mães que não têm apoio do marido, dos pais. Então, é uma forma da gente ajudar um nicho de pessoas que a gente sabe que tem uma responsabilidade maior e que, de alguma forma, sofrem com isso. Então, acho que é o mínimo aí que a gente consegue fazer. Muito foda, mano. Parabéns. Valeu. Se você atende esses requisitos,
Instagram aí do Diegão vai estar na descrição, a equipe dele vai atender prontamente. E obrigado por compartilhar aqui em primeira mão. Primeira mão, obrigado primeira mesmo, mão. obrigado mesmo. Pode colocar a vinheta da notícia urgente aí do coloca, Jornal cara. Nacional. Boa, boa, boa. Mas é isso, gente. Se inscrevam aqui no canal da Rede Ronaldo. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência. E trazendo convidados como esse cara aqui. Fodástico e fenomenal, literalmente. sim. É isso, Valeu. galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.